Janeiro de 2027. 3 lojas no interior de São Paulo, tudo sob controle. O dono olha o relatório, dá uma risadinha, faturamento de 2 milhões por mês, margem de lucro de 4%, capital de giro de mais de 400 mil no banco, 12 anos seguidos de lucro, nunca atrasou fornecedor, nunca pegou empréstimo emergencial, nada. Mas em meados de 2027, o caixa seca. Fica faltando 180 mil reais no caixa dele. Não foi roubo, não teve crise, não teve queda de vendas, teve reforma tributária. Foi o split payment, foi a compra a prazo, crédito a prazo, foi o tempo do imposto virando contra ele. Essa história é real, só não aconteceu ainda, mas ela vai acontecer e pode ser com você. Eu vou te contar exatamente o que vai acontecer e como ele vai conseguir sobreviver se fizer o que eu vou explicar aqui. Eu sou Fabrício Tonegutti, sou advogado tributarista, sou diretor da Mix Fiscal e nos últimos 20 anos a gente vem acompanhando o fluxo de caixa de mais de 10 mil lojas de supermercado. E desde que essa lei complementar 214 foi sancionada, a maior preocupação que a gente tem visto não é com a alíquota, não, nem com o cadastro, nem com o sistema, é com o dinheiro, o fôlego, o capital de giro, o oxigênio da sua loja. Porque entre 2027 e 2029, ele vem o vale da morte do caixa. Seja bem-vindo a esse episódio 10 da série Reforma Tributária. É o último episódio do bloco que a gente está falando sobre estratégia da sua loja. Esse aqui vai ser um vídeo que é um mergulho financeiro direto ao ponto. Vamos falar em 5 minutinhos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho, porque esse episódio pode literalmente salvar a sua empresa. Antes de entrar no caso, deixa eu te dar um pouquinho de contexto. Se você já me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto de fazer isso. E eu quero que você entenda que no varejo alimentar o capital de giro ele é muito apertado, mas até aqui ele estava trabalhando a seu favor. Você compra com cerca de 28 dias para pagar, recebe das vendas em dinheiro, Pix, débito, isso é praticamente à vista, e você recebe cartão de crédito, o seu fiado, convênio, vale-refeição de 30 a 40 dias. Se você fizer a conta, proporcionalizando direitinho, seu prazo médio de recebimento vai ser alguma coisa entre 14 e 16 dias ou 17 dias, enfim. Você pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é muito próximo disso, talvez 16 dias seja o número mais preciso. O que acontece é você recebe antes de pagar. Prazo médio de recebimento é menor do que o prazo médio de pagamento. Você recebe antes de pagar e o fornecedor, na prática, é quem financia o seu caixa. Esse equilíbrio que acontece, ele sempre manteve o seu varejo, a sua loja respirando, o seu caixa respirando, mas a partir da reforma tributária ele vai virar de cabeça para baixo. Janeiro de 27, tudo normal. Vai ser o primeiro mês com o CBS valendo de verdade, o IBS ainda vai estar engatinhando, faturamento seu de 2 milhões, custo de 1 milhão e 800, despesa de 120 mil, lucro líquido 80 mil. Pagou tudo, sobrou 80 mil. Mas quando começar o split payment, o seu caixa vai apertar. E no mês seguinte, o dono vai descobrir o buraco. Não teve queda de vendas, não teve inadimplência, teve reforma tributária. O problema foi o tempo de recolhimento do imposto que vai mudar completamente. Porque agora na compra, o supermercado ele paga a mercadoria mais o IBS e o CBS por fora. E ele só vai poder se creditar desse imposto no mês em que ele pagar o fornecedor. E se você tiver que comprar a prazo, o seu crédito do imposto, o seu crédito de IBS e CBS vai ser a prazo também. Se a sua compra for parcelada, seu crédito vai ser parcelado também. Só que nas suas vendas, você vende parcelado? Você não vende parcelado. O split payment vai reter o imposto na hora da venda, ou seja, o débito do imposto entra no seu sistema no dia zero, enquanto o crédito só vai aparecer no dia 28. Tem um descasamento de quase 30 dias, quase um mês, entre o crédito que vai entrar e o débito que já saiu da sua conta. Antes, essa conta era positiva e você trabalhava com o dinheiro do fisco. Agora, o imposto sai antes do dinheiro entrar e o supermercado vai passar a financiar o fisco.
Em números, o que é que isso significa? Imagina aquele mesmo faturamento de 2 milhões, IBS, CBS médio 26,5%, 27%, talvez 28% dessa diferença entre a sua compra e venda, claro, excluindo o seu perfil, né, de vendas não tributadas e redução de alíquota, enfim. Nas suas vendas, você vai ter lá R$ 170.000 que vão ser retidos via split payment. Nas suas compras, 488 vão ter sido pagos junto com o fornecedor. Você vai pagar para ele. Mas o crédito que você vai ter desses 488 mil só vão entrar para você quando a fatura for paga 28 dias depois. Durante esse intervalo, o supermercado ele vai ter quase R$ 650.000 de capital de giro preso do sistema tributário. Seja porque você já foi retendo na sua saída e ainda não teve o crédito na compra. Isso não é um prejuízo contábil, isso é um buraco temporário do seu caixa. Antes da reforma, o fornecedor financiava o supermercado. Agora, depois da reforma tributária, o supermercado é que vai financiar o fisco. E é exatamente aqui que nasce o vale da morte do caixa. Entre 2027 e 2029, o dinheiro vai sumir não é por queda de vendas, mas por uma defasagem entre crédito e débito tributário. Conforme essas alíquotas forem subindo anualmente, seu caixa vai sentindo anualmente. O lucro ele vai continuar no DRE. Quando você fecha o DRE, vai parecer que você tem lucro, mas o caixa vai desidratando e vai desaparecendo entre o split e o crédito que vai ser vinculado ao pagamento. Esse é o novo risco que é invisível do varejo. O supermercado ele continua lucrativo, mas fica sem oxigênio. Agora deixa eu te explicar os 4 fatores que criam esse vale da morte do seu caixa. O primeiro fator é o split payment. Ele antecipa o desembolso do seu imposto. Você vende hoje, o fisco já retém o seu imposto hoje. E ele vai reter isso independente das suas compras, porque o seu crédito não está atrelado à compra, está atrelado ao pagamento dessas compras. Antes você apurava no fim do mês, agora direto no dia da venda. Fator 2. O crédito de IBS-CBS vai nascer só no pagamento. Então, o que antes era um crédito instantâneo, quando chegava a nota fiscal para você, chegava a mercadoria, você podia tomar o crédito. Agora, esse crédito vai ser vinculado ao seu pagamento. E se ele é a prazo, o seu crédito é a prazo. Se a compra é parcelada, o crédito também é parcelado. O terceiro fator que gera esse vale da morte do seu caixa é que durante a transição você ainda vai estar convivendo com os dois sistemas. O sistema antigo, que é o sistema de ICMS, que você já está acostumado, hoje ainda PIS e COFINS, a partir de 27 não, mas até hoje PIS e COFINS, 26 ainda PIS e COFINS, mas isso prende ainda mais o caixa. Você não consegue nem largar uma mão aqui, já tem que agarrar outra ali. Você tem que conviver com esses dois sistemas. O quarto fator é que os fornecedores eles repassam o aumento de custo com o imposto por fora. É claro que isso vai acontecer, é óbvio que isso vai acontecer, é natural. Isso já aconteceu antes com substituição tributária e vai continuar acontecendo. O preço sobe antes de você recuperar o crédito. Esses 4 fatores juntos criam esse buraco estrutural no seu fluxo de caixa. Não é a alíquota, é o tempo. O tempo do recolhimento do imposto. Agora vem o ponto que vai te salvar. O erro fatal é só olhar para a alíquota. Eu pago 11% hoje, eu vou pagar 15, 20, enfim, com o novo sistema. Parece lógico, mas isso está ignorando o tempo. No sistema novo, o problema não é quanto você paga, o problema é muito mais quando você paga. Você paga o imposto inteiro na sua compra, recebe líquido na venda, só recupera o crédito depois que pagar a fatura. O imposto começa a circular antes do dinheiro. Quando o imposto corre na frente do dinheiro, quebra seu caixa. Agora, o que o cliente dessa história ali fez para sobreviver? Primeiro, ele simulou o impacto da reforma tributária 8 meses antes. Pensa, estou falando isso para você agora. Dá tempo de você se organizar. Esse cliente dessa história, ele percebeu que o capital tributário ficaria preso por quase 30 dias e ele se preparou antes. Ele renegociou com fornecedores para alinhar as datas de vencimento das faturas com o recebimento das vendas. Ele sincronizou caixa e crédito.
Segundo, ele contratou uma linha de crédito pré-aprovada exclusiva para garantir ele nessa transição tributária. Ele conseguiu juros mais baixos porque ele fez isso com antecedência para usar só se o caixa apertasse. Terceiro, ele reduziu o uso de cartão de crédito no caixa, ele foi estimulando o uso de pagamentos diferentes de crédito, ele foi estimulando o uso de débito, foi estimulando o uso de Pix para poder diminuir o tempo médio de recebimento. Cada 1% que migra do crédito para o Pix é mais fôlego de caixa. Pensa. Quarto, ele foi segurando, fazendo um caixa, foi retendo os lucros e reforçando o caixa dele, foi guardando o dinheiro. Aprende com a formiguinha. Ele vai guardando comida para ela conseguir superar o inverno. Foi guardando oxigênio. Quinto, ele refez todo o planejamento de fluxo de caixa dele, incluindo esse novo tempo do imposto. Qual foi o resultado disso? Quando o Vale da Morte chegou, ele tinha caixa para atravessar esse período. Se você está percebendo que essa história aqui podia ser a sua história, se você ainda não simulou o impacto da reforma tributária, se não alinhou os prazos com fornecedores, se não garantiu uma linha de crédito, já faz o seguinte: como eu estou te abrindo os olhos agora, deixa o like aqui embaixo, porque ainda dá tempo. Você tem que fazer isso agora. Vamos para o prático? Essas 5 ações concretas para proteger o seu fluxo de caixa. Primeira coisa, simula os cenários. Projeta lá trimestre a trimestre, 2027, 28, 29, 30, até 33. Inclui nessa sua conta como é que vai funcionar o split payment e a compra que você vai ter a prazo e os seus créditos de IBS ou de CBS que você vai ter só a prazo. Você simula o tempo real do imposto no seu fluxo de caixa. Segunda ação, você negocia e tenta garantir desconto para pagamento à vista, porque se você pagar à vista, você consegue um desconto com o fornecedor e ainda consegue garantir o seu crédito, mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver juntado com caixa daqui até lá. A terceira ação é garantir uma linha de crédito pré-aprovada. Não é para você usar todo mês, é para você usar só se precisar. Se você conversar com o seu banco, você vai conseguir uma linha específica para te ajudar nessa época de transição tributária. A quarta ação, quero que você migre os seus pagamentos do crédito para o débito e para o Pix. Pix cai na hora, débito cai em D mais um, enfim, cada ponto percentual que você tira do crédito é um dia de fôlego a mais, fora o ganho que você tem na taxa. A quinta coisa que eu quero que você faça, reforce o seu capital, guarde parte do seu lucro de 2025, parte do seu lucro de 2026, aumenta o seu caixa em 20 a 30% antes de começar 2027. Essas 5 ações juntas vão formar o seu plano de sobrevivência para o Vale da Morte. Fabrício, eu não sei como é que eu vou juntar dinheiro. Então você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda e eu posso te ajudar com isso. Eu quero que você procure aqui, tem o link na descrição desse vídeo. Você vai entrar e marcar uma conversa com um dos nossos especialistas, a gente vai fazer um diagnóstico para você, vai entender onde estão os seus problemas e vai te dizer o que você vai precisar fazer, quais botões você tem que apertar, qual é o plano de ação para você conseguir guardar caixa até o início de 2027. Tem uma liçãozinha que você precisa aprender aqui. Fluxo de caixa na reforma tributária não é uma coisa assim unidimensional. É como se você estivesse jogando o xadrez tridimensional. Você joga contra 5 dimensões diferentes. O fisco, que antecipou o seu imposto. Os fornecedores, que provavelmente vão acabar repassando um aumento de preço. Os bancos que estão aumentando, o crédito está caríssimo. De outro lado, os concorrentes, eles também fazem parte desse jogo que você enfrenta. E o cliente, que às vezes muda de supermercado, escolhe uma outra loja por conta de R$ 2 de diferença. E você precisa jogar contra todas essas dimensões ao mesmo tempo. 2026 é o ano de preparação. 27 é o início do vale dessa morte do seu caixa. 28 vai apertar a pressão, 29 IBS vai ajustar e vai vir com tudo. 30, 32 vai começar subindo o IBS e você acostumando com a regra nova e a partir de 2033, para aqueles que sobreviverem, temos o novo normal. As grandes redes, você já sabe, eles têm um CFO, tem controller, tesoureiro, analista de fluxo e você tem você.
tem o seu contador, talvez tenha o seu gerente financeiro, mas é isso, você vai lutar com o que você tem. O segredo não é o tamanho, é a precisão. Quem planeja, sobrevive. Quem ignora o tempo do imposto e as mudanças da regra que você vai ter que jogar, esses vão quebrar. O cliente dessa história tinha 3 lojas, não era gigante, mas ele era preparado. E ele vai sobreviver quando esses outros 7 concorrentes do lado dele fecharem as portas. Faz a simulação hoje, não faz semana que vem. E no próximo episódio a gente vai entrar no último bloco, onde eu quero falar sobre a implementação de tudo isso, dessa sua preparação para a reforma tributária. Depois de 10 episódios falando do que fazer, eu quero falar o que não fazer. Quero falar sobre os 7 pecados capitais que vão quebrar supermercados no Brasil inteiro a partir do início da reforma tributária. Em 2015, para você saber, quando o SPED fiscal virou obrigatório, 2.300 supermercados fecharam em 18 meses. A reforma tributária é 5 vezes mais complexa do que isso. Eu quero que você descubra se você está cometendo algum desses 7 pecados capitais. E eu quero que você aprenda nesse próximo episódio como corrigir antes que seja tarde demais. Compartilhe esse vídeo aqui com todos os donos do supermercado, com o gerente financeiro, com o contador, com todos os seus amigos que você conhece, porque tem muita gente olhando para o lado errado, olhando só para a alíquota, ignorando o tempo do imposto. Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato com o nosso especialista, solicitar o seu diagnóstico gratuito aqui na Mix Fiscal. Isso vai te ajudar com toda certeza, pode salvar a sua loja. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, você se inscreve agora, ativa o sininho, porque só faltam mais 2 episódios. E, obviamente, esses próximos 2 são os mais importantes da série. Você não perde, porque a gente vai se ver no próximo episódio e eu te vejo lá.